Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vicky e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Teto para Dois, da Beth Larry, e também sobre a série Big Little Lies, da HBO. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com algum amigo e também de curtir o vídeo caso você goste, comentar aqui no final o que você achou. Bom, eu fui atrás dessa leitura, né, porque eu tinha acabado de terminar um livro super denso, super pesado, que foi inclusive Rebeca, que tem vídeo aqui no canal, e eu queria uma leitura mais leve, um pouco mais engraçada, mais divertida, e eu ouvi muitas recomendações desse livro, então eu decidi ler. E foi, assim, surpreendente. Eu adorei a história, adorei a narrativa, adorei a forma como o autor escreve. Quando eu terminei de ler o livro, eu fui procurar algumas críticas, né? Fui procurar o que as pessoas estavam falando sobre ele e tal. E eu me deparei com algumas críticas a respeito de uma superficialidade no tratamento ali de alguns temas um pouco mais polêmicos. E diante disso, eu resolvi trazer então para vocês esse vídeo para contar um pouco o que eu acho. Em paralelo a isso, eu vou trazer a série da HBO, né, que eu falei para vocês, para traçar um comparativo assim entre as duas obras e mostrar as possibilidades, né, de se tratar de alguns temas polêmicos dentro, enfim, da arte, né? Então, sobre o que é esse livro, né? A gente vai ter aqui dois personagens principais, assim, a Tiff e o Leon, e o livro vai se alternando. Em um momento é a Tiff que vai narrar, em outro momento o Leon que vai narrar. A gente aqui vai ter a Tiff, que vai acabar de sair de um relacionamento, e ela vai precisar de um lugar para morar. E nisso ela vê um anúncio que o Leon colocou de um quarto, de uma casa, né, do apartamento dele, para se morar de forma revezada. Como assim, né? Ele é enfermeiro, plantonista, então ele vai sempre trabalhar durante a noite inteira. E a Tiff é uma editora de livros e ela trabalha durante o dia. Então eles, né, vão estar em casa em momentos alternados, né? Ela durante a noite e ele durante o dia. E assim, o combinado era meio que eles dividirem esse apartamento sem eles sequer se encontrarem. Mas, obviamente, né, isso não tem como acontecer de forma tão simples assim. E eles vão ter que desenvolver ali uma relação, né, uma conversa, um diálogo sobre as coisas da casa, né, sobre as coisas do apartamento ali. E eles vão ter esse diálogo através de post-its. Então, eles vão anotar ali o que eles querem falar, vão colar. E essa relação vai começar através desses post-its, né? Atrás dessa relação dos dois, né, que vai ser desenvolvida, a gente vai ter também as histórias meio que particulares deles, né? O do Leon, a gente vai ter ali um enfermeiro, né, que trabalha num hospital de cuidados paliativos e toda essa relação que ele vai ter ali com os pacientes. E a gente vai ter ali também a história em relação ao irmão dele, né, que foi preso injustamente, e ele ali naquela procura, né, de um advogado, de fazer uma nova audiência sobre o caso dele, de tentar a soltura dele e tal. A história da Tiff vai ser muito ali em torno do trabalho dela também. Ela trabalha como editora, né, de livros, assim, e também a história desse relacionamento que ela acabou de sair e que aos poucos, tanto a gente quanto ela vai entendendo como de fato era esse relacionamento, né? Como de fato haviam ali algumas questões que eram bem problemáticas e aos poucos ela vai tendo flashbacks durante a história. Os amigos dela ali são muito importantes para serem esse lugar que vai falar, né? Que vai dizer sobre o que realmente era esse relacionamento, dizer de coisas que ela não conseguia enxergar, né? E aos poucos ela vai percebendo que ela estava num relacionamento abusivo. E foi justamente sobre isso que eu vi a crítica, que falava que esse tema, né, dos relacionamentos abusivos não era bem abordado, assim, um tema que foi jogado e que não teve desenvolvimento em relação a ele. E eu discordo em algumas partes, mas eu acho legal, enfim, a gente ter essa conversa sobre, né? Bom, algum dos aspectos desse relacionamento abusivo que ela vai percebendo durante o livro, alguns deles são muito relacionados a uma manipulação. Então, a gente percebia que ele acabava terminando com ela e depois sempre voltando. Ele falava muito pra ela, por exemplo,
que ela esquecia coisas, que ela não tinha feito determinadas coisas para jogar as próprias atitudes dela contra ela mesma. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que o livro traz é que ela sempre achou que ela tinha uma memória ruim. E isso ela vai descobrindo, né, com terapia, inclusive, que ela começa a fazer, né, durante a narrativa do livro. Ela vai descobrindo que, na verdade, quem colocou essa ideia de que ela tinha, né, uma memória ruim foi esse namorado, que ele chama Justin. Foi esse namorado que o tempo inteiro, né, jogava ali contra ela e falava: não, você falou isso sim, é você que não se lembra. Não, você fez isso sim, é você que não se lembra. E isso ela ia ficando confusa, ela ia ficando, né, contra si mesma e sempre do lado dele, né, sempre acreditando nas versões dele. E nisso ela desenvolveu, né, essa ideia de que ela tinha uma memória ruim. Então esse personagem, né, o Justin, o relacionamento abusivo que ele colocou a Tiff ali era muito nesse sentido de manipulação mesmo. E um aspecto muito forte que ela traz também em um determinado momento do livro é a questão do sexo. Então ela percebia ali que muitas vezes eles estavam brigados e esse Justin meio que começava ali, né, tentava ali uma relação, tentava depois de uma briga começar a beijar ela e tudo mais, até isso virar, né, uma relação sexual. E a visão que ela tinha disso, né, assim, no momento em que ela estava no relacionamento, né, de como era bom, talvez, esse sexo e tudo mais. E com o tempo ela vai percebendo, né, que isso era uma estratégia de manipulação dele, né, que ele queria reverter ali, né, com essas atitudes dele, né. E isso me chamou muito a atenção, porque me lembrou na hora a série Big Little Lies, né? A gente tem uma trama ali, principalmente em volta da personagem Celeste, que ela vai ter um relacionamento muito abusivo com o marido, né? E o ponto forte, né, o que mais vai aparecer ali desse relacionamento abusivo, vai ser também essa questão do sexo, né? Como muitas vezes ele batia nela, eles brigavam muito, eles tinham discussões muito fortes e isso acabava se tornando, né, virando sexo. E a imagem que ela então tinha, né, de tudo isso. Porque, né, ele responde, né, uma atitude de ódio, uma atitude ali de espancamento, com amor, né, com um ato de carinho, a confusão, né, que isso vira, né, porque a gente sabe que esses relacionamentos, eles já são, essas mulheres, elas já vivem numa bolha que o marido, que o parceiro cria, e é tão difícil perceber as coisas que estão acontecendo, então você imagina separar, né, uma atitude da outra, separar um afeto do outro, quanto isso se mistura, né? E em Big Little Lies, na segunda temporada, no caso, o que mais vai focar é realmente nesse caminho que a Celeste vai trilhar, né? Pra entender o que era esse relacionamento, pra entender o que ela sentia por ele, porque ao mesmo tempo que vinha um sentimento de ódio muito grande, vinha um sentimento de amor muito grande também, e como ela se sentia culpada por isso, e enfim, as armadilhas que ela vai se colocando, né? Como ela vai se auto-sabotando ali. E a gente, ao contrário de Teto para Dois, a gente vai ter aqui uma série que vai tratar disso de forma muito densa, de forma muito forte, né? Em relação ao sexo também, né? Como foi muito forte, né? Como era muito forte, era muito ligada a esse abuso, né? Ela vai se ver ali tentando entender, então, como se relacionar com outras pessoas, né? O que é o sexo, né? Como o sexo é possível fora desse relacionamento, né? E da mesma forma a gente tem aqui o Teto para Dois, né? Que a gente vai ter outros aspectos de um relacionamento abusivo e que são tão válidos e tão abusivos quanto, né, a agressão física que a Celeste sofria, que vai ser muito mais esse abuso de manipulação, esse abuso, né, de virar, né, de virar essa mulher contra ela mesma, né, o que alguns pontos, por exemplo, que o livro traz, é muito questão que a gente está acostumada a ver de vestimentas, né, ele escondia roupas dela, e falava que a roupa tinha sumido ou que ela tinha jogado fora. Para ela,
para ela mesma acreditar que ela não gostaria de usar aquele tipo de roupa. Então, a autora aqui ela vai selecionar alguns temas e ela vai se propor a desenvolver alguns desses temas, né? E da mesma forma com a Celeste, a Tiff aqui também ela vai rumo a essa redenção, né? Ela vai aprendendo ali com o Leon uma nova forma, uma nova possibilidade de se relacionar, né? De ter um relacionamento saudável, de ter um parceiro que goste dela como ela é e que não censure ela por ser quem ela é, porque essa personagem ela é muito excêntrica, assim, ela é muito autêntica, ela se veste de jeitos muito próprios dela, e é interessante olhar isso, né, pra gente ver como a autora realmente construiu dentro da obra vários aspectos, várias pequenas coisas, por exemplo, essa autenticidade dela, para ali, né, trazer um pano de fundo que sustente, né, toda essa proposta, né, da Tiff se aceitar como ela é e de ter um parceiro ali que também enxergue, aceite e admire ela. Então a gente tem aí um desenvolvimento que eu não consideraria superficial, né, visto que desde os primeiros aspectos assim fundamentais e constitutivos dessa obra, a gente vai ter ali todo um contexto, né, para que esse relacionamento ele não venha de forma sensacionalista, ele não venha como só uma manchete para o livro ser vendido. Eu trouxe aqui duas obras muito diferentes, né, entre si, obras que vão ter ali um ponto em comum, né, que são esses relacionamentos abusivos. O que me chamou a atenção, né, para juntar essas duas obras, né, para fazer um paralelo entre elas, foi justamente essa questão do sexo como uma ferramenta reconciliatória que ambos as obras vão trazer de formas completamente diferentes e vão lidar com ela também de formas completamente diferentes, né? De um lado a gente vai ter a Tiff aqui, que ela vai ter dificuldades, então, de aceitar outros toques, de aceitar um outro contato, e de um outro lado a gente vai ter a Celeste ali, que vai explorar, né? Outros homens, outras relações, outros toques, e a gente vai observar aí, né, como, mesmo tão diferentes, né, ambos os homens ali, como eles vão usar o sexo como uma ferramenta ali de reconciliação, e como eles utilizam, né, como são eles que iniciam isso, a gente consegue perceber ali que o sexo ele tá completamente na mão desses homens, né? Que utiliza dele como um objeto de poder, como um objeto de ganhar poder, de ter poder. E o tanto que isso é complicado, né? Quando a gente vai pensar no que é o sexo, né, para a mulher, no que é esse tipo de relação para a mulher, em como o corpo dela ali, né, que é uma parte que é muito explorada, né? É uma parte nossa que é ali uma das formas mais clássicas, uma das formas mais visíveis e mais violentas, né? De se observar a opressão, né, do patriarcado, de se observar, enfim, como a mulher é subjugada, como a mulher é tida como um objeto sexual mesmo. Então, esse corpo, né, e toda a forma de se explorar esse corpo, estar na mão do seu parceiro ali como uma ferramenta, né, de fazer o que ele quer, quando ele quer, né, de ter a resposta que ele quer, quando ele quer, isso é muito forte, né? E essa coisa da reconciliação, né? Então você vira o corpo dessa mulher contra ela mesma, né? Porque ela sente ali prazer, ela vai sentir tesão, ela vai sentir uma série de sensações e vão ser a resposta, né, para uma violência ali, que vão ser a resposta que vai ser o que vai permitir a reconciliação depois de uma agressão, depois de uma violência, depois de uma manipulação, pensando também a partir da psicanálise, pensando a partir de mim como psicóloga mesmo, eu fico pensando também nas questões de identidade, né? Como esse corpo, então, ele se virando contra nós, né? Ele se separa, né? Como a gente fica ali, pode ficar ali perdida, sem identidade, sem saber o que a gente é, então, né?
sem esse outro homem, né, que faz esse corpo fazer um sentido com a gente, né? E é justamente isso que vai acontecer com a Celeste, né? A gente vai ver ela ali em um caos de não entender, então, o que ela sente, quem ela é, o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela quer. E, por um outro lado, a gente também vai ter ali a Tiff, que vai ter alguém, né, antes dessas questões dominarem completamente ela vai ter alguém ali, o Leon, né, que ela vai conhecer, que vai dar a ela um suporte, que vai dar ali para ela imediatamente uma forma saudável, uma forma possível de se relacionar, uma forma de um relacionamento com afeto, com carinho, com aceitação. E ele na Celeste a gente vai ver também esse caminho dela, né, sem um homem necessariamente, mas que ela vai trilhar em busca de entender sozinha mesmo como lidar, né, com todas essas questões que ficam depois da morte do Perry. Então, a gente aqui discutiu um pouco, né, sobre esses aspectos de como esses relacionamentos abusivos são tratados em todas as obras. E eu acho que a pergunta que fica e a pergunta que eu e o René a gente trouxe, né, que ele me propôs também para eu pensar sobre essa obra e que eu achei interessante pra gente, então, refletir, né, sobre o papel desses temas polêmicos e qual a forma certa ou a forma ética, né, de se abordar esses temas dentro da arte, né? Eu acho que é interessante a gente se perguntar ao que esse tema se propõe, né? O que ele vai propor ali, o que ele vai contribuir, né, para o desenvolvimento dessa obra. E aqui para vocês, né, eu trouxe esses dois desenvolvimentos diferentes, atravessados de formas diferentes e conquistados de formas diferentes, e o próprio relacionamento sendo diferente, mas que ambos se propõem a concluírem, né? Se propõem a realmente levarem de um ponto para outro ponto essa questão desses relacionamentos. E eu não falo isso no sentido de ter um final, de que para a obra ser responsável a se tratar de temas polêmicos, ela deva, enfim, dar um final, dar uma... Não, eu acho que o importante é que isso sirva para que algo seja dito, né? Para que esse tema ele não vire apenas uma manchete, ele não vire apenas, enfim, algo para ali para atormentar, para criar uma confusão, para ser vendido, né? Não ser tratado de forma sensacionalista. Então, quando a gente percebe, quando a gente faz essa pergunta do que esse tema propõe, né, do que essa obra se propõe a fazer também, eu acho que a gente consegue enxergar ali os objetivos, né, desses temas polêmicos serem inseridos nessas obras e a partir daí refletir em como eles vão se desenvolver. E pensando nisso, né, a gente vai ter aqui obras diferentes, né? A gente vai ter aqui, de um lado, a gente tem o Teto para Dois, que é um livro com a proposta, né, de ser uma comédia romântica, um livro ali para um público jovem adulto, com esse objetivo mesmo de ser leve, de ser engraçado, de ser divertido, mas que não também sem deixar a gente ali com algo para se pensar, para se refletir, mas de uma forma possível ali dentro do que ele suporta, né? E por outro lado, a gente tem uma série que vem, por exemplo, da HBO, que é uma série, que é uma plataforma conhecida por ter séries muito densas, filmes muito densos, que é destinado para um público jovem adulto, até mais adulto, assim, e até o preço da plataforma a gente já entende ali para que também classe esse tipo de livro, esse tipo de obra é destinada. Então a gente vai ter aqui obras completamente diferentes, né? Com propostas diferentes, com funções diferentes. E eu acho importante a gente entender que uma superficialidade não vai ter a ver com a obra ser densa, ou ser uma obra de comédia, ou ser uma obra de comédia romântica, um livro infanto-juvenil. A superficialidade ela não tem que estar, né, relacionada à densidade de uma obra ou à complexidade de uma obra. Eu acho que o que realmente a gente tem que pensar é isso. Ao que essa obra se propõe e por que esse assunto tá aqui, né?
esse assunto estando aqui, ele oferece o que para o desenvolvimento dessa obra? Espero que vocês tenham gostado. São duas obras incríveis, né? Um livro e uma série que eu amo muito e que eu super indico para vocês lerem. E se você já leu, se você já viu, comenta aqui o que você pensa sobre isso, o que você acha sobre isso. E vamos continuar essa conversa aqui nos comentários, tá? Não se esqueça então de curtir esse post caso você tenha gostado, de comentar o que você pensa, de compartilhar com um amigo que você sabe que já leu o livro, que já viu a série. E é isso. Muito obrigada. Tchau!